Meu olhar azul, o meu olhar azul. Meu olhar azul. Olá, gente, o meu olhar azul de Marcelo Serralva. Marcelo Serralva, que música bonita, viu? Meu olhar azul. E aí, gente, estamos de volta com o programa Conhecer. Após 15 dias, estamos de volta, trazendo mais uma temática extremamente importante com a transmissão, né, da nossa rede SDP TV para todos os cantos do mundo. Eu faço questão de enfatizar esse detalhe, porque é muito importante que a mensagem ela seja difundida para o maior número de pessoas possível, né? E aí a gente passa esse feedback para vocês, que graças à rede SDP TV, a gente está tendo uma audiência muito, muito grande, né? E as pessoas têm pedido temas para a gente trazer aqui no programa Conhecer. As pessoas têm elogiado os temas que trazemos e eu gostaria que vocês, a propósito, confirmassem, né? Se vocês me ouvem bem aí, se o som está bem legalzinho aí, vocês confirmem, dando a confirmadazinha aí com um sinal, alguma coisa desse tipo aí. O pessoal que já entrou aí, Nivalda, Darcy de Santana, Ronaldo Barros, a minha irmã Nádia Timinez já está aí, Lu Raquel. E aí, como é que está o meu som aí? Está a contento? E aí, me digam. Me ouvem, beleza? Botar aqui, né? Porque se eles não estiverem ouvindo, eles vão ler. Não é isso? Ah, então já ouviu. Não vou nem precisar botar aqui que minha irmã Nádia já deu aqui, e Darcy também. Então, eu vou chamar logo a minha irmã Nádia Menezes para poder a gente já iniciar essa temática tão importante, né? Vou trazê-la aqui, né? Para que ela possa participar conosco. Olha aí, chegando conosco. Pera aí, que agora tenho que Agora vamos. girar. Olá! Olá, minha Que irmã, como é você? alegria! Que Não estava alegria também. acostumada a entrar aqui, né? A câmera já entrou ao contrário, É, né? para Então, você ver o que a vou gente botar um solta. filtro. Lá vai eu, vou botar um filtro, entrou foi um palhaço, minha gente, pelo amor de Deus. Bora consertar essa CUT. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão Raimundo Salles. Uma alegria estar no programa Conhecer mais essa noite para falar desse tema maravilhoso, desse abril de conscientização. Isso. E a gente trouxe aqui, estava falando, meu irmão, trouxe a música do Marcelo Serral, uma música muito bonita, chama-se Meu Olhar Azul. Né? Se vocês quiserem acessar, eles não me bloquearam com certeza, porque acharam que foi eu que estava tocando o violão. Aí. A música é linda. Eu, quando entrei aqui, estava ouvindo um trechinho muito lindo. Eu vou procurar depois. Né? Uhum. Coloca aí, Salles, no Bota chat aqui no para a chat. gente anotar. Para a gente anotar o nome. Boa noite, Edmário. Larissa, um beijo, Lari, um beijo em Gui, na sua família toda. Que bom que vocês estão aqui.
Nós vamos falar, Larissa, sobre autismo nessa noite. Então, eu e Larissa temos esse assunto em comum. E que bom que Mas ela entrou para assistir. que bom, né? Que bom que as pessoas estão aqui e eu fico muito contente, meu irmão, por você ter aceitado. Liga aí, pode carregar da outra aqui, por favor. Eu fico muito contente que você tenha aceitado e as pessoas que vão vê-la aqui pela primeira vez, é Nádia, gente, minha amiga, ela também que é uma das apresentadoras, né, na rede SDP TV, ela está sempre trazendo a temática do Evangelho. Toda semana você está lá, viu, meu irmão, com seus convidados. Eu Então, já sei que estou pelo mundo. Um abraço especial para todos que nos assistem a partir da rede SDP TV. É uma grande alegria poder contribuir com esse conteúdo maravilhoso de informação e também de envolvimento em uma causa espiritual, né? De elevação dos nossos seres. Então, é uma alegria estarmos juntos. exatamente, minha irmã. Eu fico muito contente e aqui está a Nath, né, a mãe de Bento, esposa de Geraldo, filha de Nivalda e irmã de Fernanda e Sérgio. E acima de, além de tudo aqui, é a minha amiga, amiga do coração. Fico muito grato. E a gente traz uma temática, minha irmã, importantíssima. E eu falava com você antes, nos bastidores ali, na questão universal dessa temática, né? E você, eu vejo você mergulhada nesse assunto. E eu queria que você trouxesse até para uma forma de esclarecimento um pouquinho sobre essa temática, né? Desse espectro, né, desse transtorno de espectro autismo. Antes de iniciar a minha fala, eu queria lhe pedir licença para ler Fica um à vontade. poema de um autista. Para a gente iniciar, né, a conversa falando do que eles sentem, do que eles pensam exatamente de alguém que vive dentro do espectro. Então, o nome do poema é Peculiar. Sou um meio diferente, mas quem não é? Às vezes falo sem pensar, e às vezes penso de um jeito singular. Minha maneira de sentir pode assustar. Às vezes sinto demais, e outras nada sinto, mas não deixo de amar. Tenho medos bobos, coragens estranhas, e uma sinceridade tamanha. Se gosto de você, acho que me pertence, seja um amigo ou um parente. Às vezes sou ingênuo e até inocente. Se você fala nas entrelinhas, cuidado, posso não entender. Então fale mais claramente. Tenho mania de limpeza e sou muito organizado, de um jeito obsessivo. Se mudam minhas coisas de lugar, quase perco o juízo. Se me prometem alguma coisa, é melhor cumprir. Pois sua promessa, para mim, é dívida. E na minha cabeça, um dia, você vai ter que cumprir. Não gosto de muito barulho, de casa muito cheia. Gosto de tranquilidade, de ouvir um por um, para não doer a minha cabeça. Barulhos constantes me incomodam. O tic-tac de um relógio, a gota na pia, ou até mesmo um alarme tocando. Por isso, já vou logo desligando. Se coloco uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Penso naquilo a todo momento, até quando vou me deitar. Te olhar nos olhos, te abraçar, para mim não é fácil. Se você for do meu grupo escolhido, aí fica bem mais agradável. Meu sono, às vezes, pode ser meio perturbado. Sonho acordado e também de olhos fechados. Se saio na rua para ir no mercado, não paro. Só faço o combinado. Se tenho que parar para bater papo, posso ficar meio irritado. Amo ser quem sou. E sou assim desde criança. Época que tudo era mais fácil, pois não existia tanta cobrança. Amo a vida,
os animais, as crianças em particular. Enfim, sou singular, peculiar. Então, esse texto de um autista, né, que nos traz uma visão bem ampla do que é esse espectro e do que é essa vida de alguém, porque esse texto é de um autista adulto. Né? Então, que a gente saiba também, iniciando essa conversa, que os autistas crescem e que eles estão, né, no mundo como adultos. A gente olha para os autistas somente como se eles fossem crianças. Mas eles vão... Olha para minha sogra, minha gente. Sogra, pelo amor de Deus, olha esses genes do autismo aí falando. Minha sogra dizendo que está descrevendo ela. Estou vendo. Lady Jane falando aqui. Eu, quando chega a família assim, só corrobora a fala que vou trazer agora. Eu faço questão, e é uma característica do programa Conhecer, esse ar de simplicidade e de família e de dia a dia que faz com que as pessoas até tenham a maior facilidade de se expressar na temática que é trazida. E os comentários também ficam mais fáceis de ser trazidos, né? Mas quando você traz essa abertura, que você recebeu essa intuição aí, se por si só a gente trouxesse para a interpretação esse poema maravilhoso, já seria o suficiente para a gente entender, do ponto de vista familiar, do ponto de vista a miúde, o que é o autismo, porque ele já expressa o sentimento de um ser normal, né? É do ser normal. A gente estereotipa, na verdade. A gente toma como referência essa normalidade, essa normose que a gente está acostumado e embute no outro a condição de ele ser como nós somos, né? É verdade. A gente cria uma expectativa. Obrigada, Salles. Realmente inspiração, viu? Porque a gente precisa apresentar ao mundo, né, as diferenças exatamente como elas são. Eu acho que é muito importante a gente perceber e saber que todos nós somos diferentes, né? Ele já inicia o texto dizendo, eu sou diferente, mas quem não é? Todos nós temos as nossas particularidades, aquelas coisinhas que a gente gosta mais, mas essas coisinhas não interferem, não causam assim algo que pode, né, te dar uma sensação de não pertencimento ao mundo. Né? A gente consegue manobrar, a gente consegue utilizar as máscaras sociais. Né? A gente consegue estar nos ambientes, mesmo sem incomodado, um pouco incomodado, mas a gente continua ali. E a pessoa autista, ela não fica. Ou se ela ficar, ela vai entrar aí no que os especialistas chamam de momentos de crise, né? Se ela for forçada a ficar nesse ambiente que causa, né, esses estranhamentos e essas dificuldades que, na verdade, não são dificuldades que são só comportamentais. São dificuldades que estão com base, né, no funcionamento do cérebro dessa pessoa. Então, não é só uma coisa que ele poderia controlar. É um cérebro que funciona diferente do cérebro típico. Né? Então, é bom que a gente entenda, não é algo que ele vai poder fazer igual a nós, mesmo ele treinando muito, ele sempre terá uma dificuldade, né? Mesmo ele fazendo muitas terapias, mesmo ele buscando, né, ajuda e esteja sendo acompanhado por uma rede de apoio muito boa, ele ainda sentirá dificuldades, porque, na verdade, é uma função do cérebro, né, do desenvolvimento cerebral que não funciona da mesma forma do que as pessoas típicas. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e paciência e entender essas particularidades dessas pessoas, como elas realmente são, não são coisas que eles podem controlar. Então, vamos dizer assim, né? É algo realmente do funcionamento. Você trouxe
hoje é dia de corroborar. Você traz aí uma frase, está até ali na minha estantezinha ali na sala, que eu cunhei, onde eu digo que o que nos torna iguais são as nossas diferenças. Nós todos somos iguais por possuirmos essas diferenças. E quando chega esse personagem, né, quando você traz muito bem trazido o funcionamento cerebral como modelador do comportamento, das atitudes, das emoções, aí a gente começa a frear. Epa, peraí. Eu tenho que começar a lidar com esse ser que é, ao mesmo tempo, igual e diferente de mim, de uma forma diferente daquilo que eu coloco como usual. Por isso que eu inicio falando de a gente começar a ver um outro olhar, né? E às vezes, eu quero que você, até antes de você trazer a própria definição, minha amiga, eu queria que você trouxesse em si, já que você vai falar essa particularidade, quando você começa a fazer esse mergulho para conhecer essencialmente esse espectro, aquilo que esse próprio espectro transforma em você, Nadit, enquanto mãe, enquanto ser humano. Queria que você trouxesse um pouco. Antes de eu falar dessa minha experiência, eu vou dizer assim, nós, assim, minha sogra se identificou aí. Nós podemos nos identificar com diversas características de pessoas autistas, né? Várias coisas daquelas ali que foi descrito naquele poema, muitos de nós em alguns momentos sentimos, né? Algumas dificuldades com sons, com muito barulho, alguma necessidade de ficar mais em casa, né? Que não é uma pessoa muito social, mas que a gente saiba que são mais de 1000 genes relacionados ao autismo. E esses genes estão em mim, estão em Salles, estão em todas as pessoas. Só que existe um tipo de junção desses genes, né, que fazem com que aquele indivíduo tenha, né, as características e feche o diagnóstico de autismo. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, porque segundo os estudos, né, 90% dos casos, 90% da explicação para o porquê da pessoa nascer autista, em 90% é genético, né? E nessa fusão aí desses genes que já foram relacionados ao autismo. Então, muitos deles nós podemos ter, e podemos ter algumas dificuldades, mas isso, porventura, não vai causar em nós um transtorno, né? Então, a gente precisa entender que nós podemos ter uma coisa que se chama fenótipo ampliado, né? Que são algumas características, mas que não fecham um diagnóstico, não lhe causa prejuízos na sua vida. E você vai ter também o autismo, e só um médico, eu não estou aqui nessa condição, nem de médico, nem de psicólogo, nem de especialista. Eu estou hoje convidada como mãe de autista. E como isso impactou na minha vida, na verdade foi um divisor de águas da vida, né? Receber o diagnóstico para mim, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando assim, o que é que eu faço a partir de agora? Né? Foi a primeira coisa. Sim, tá bom. Ele é autista. E agora? O que é que eu vou fazer? Porque não tem remédio, né? O tratamento é a base de diversos tipos de... Uma terapia, né? Me ajude. Multiprofissional, né? Multiprofissional, multidisciplinar, exatamente. Isso, multidisciplinar. E eu não sabia, né? Eu não estava pisando o meu pé naquele mundo a primeira vez. Mas realmente foi um divisor de águas na minha vida. E no momento foi um grande alívio, porque eu já percebia, como mãe, as diferenças de meu filho em relação às outras crianças. Mas quando eu comentava com as pessoas, elas diziam, não, menina, isso aí vai passar. Né? Ele vai se desenvolver, ele vai aprender, ele é pequenininho ainda. Mas só que alguma coisa dentro de mim, né? Porque eu já tinha visto outras crianças e porque, não sei,
no meu coração eu sentia que existia alguma coisa diferente, um pouquinho a mais, né? E realmente, a partir do momento que a gente iniciou essa busca, né? As coisas foram se clareando e o mundo que a gente ingressa, esse mergulho que você disse aí que a gente faz, é um mergulho que não tem fim. Até agora eu não achei o fundo desse mar, não pisei o pé no chão. Mas o que eu tenho aprendido é surreal, né? Não tem, o que isso tem me ensinado como ser humano, né? Como mãe, mas muito mais como ser humano é incrível. Né, Dona Elisete dizendo, mãe sabe de tudo. A gente sente, né, Dona Elisete? Aí quando o médico disse aí me deu vontade de dizer assim a todo mundo, tá vendo que eu disse que não era, que não era normal, né? Que ele não ia conseguir sozinho, né? Eu tentava estimular muito e não havia resposta, né? E algumas características que são porque Bento, Bacanas. gente, ele é nível 1. Né? Ele é nível 1. Então, quando as pessoas olham para ele, porque as pessoas buscam a fisionomia, eu acho, o autista, na verdade, que é o autista severo, que é o autista nível 3. Né? Que agora, antigamente era autismo leve, moderado e grave. Agora é nível 1, 2 e 3. As novas diretrizes aí do Manual Diagnóstico DSM, né? DSM, DSM-5, Manual DSM. Diagnóstico de Doenças, Transtornos Mentais. Você conhece Exato. bem esse. DSM-5, ele traz, né, o que a pessoa tem que ter, né? Porque é um diagnóstico clínico, em observação de comportamento. Então, não tem nenhum exame, mesmo que você faça os exames genéticos. Os exames genéticos de hoje não são completos a ponto de você encontrar esses 1000 que eu falei. Você vai encontrar alguns e pode não encontrar outros, e aí nunca fecha uma coisa. Né? Então, o exame é de análise de comportamento. Perfeito. Então, alguns Você, comportamentos são mais desafiadores, alguns comportamentos são mais difíceis, e por mais que eu estimulasse, eu não tinha a resposta para aquilo. Então, aí a gente vai, né, percebendo. foi bom você trazer, quando você fala aí, minha amiga, bom, porque já começa na temática que a gente traz, que é justamente o preconceito. E o preconceito, já a própria palavra já diz, a gente traz um conceito sem ter o conhecimento aprofundado sobre determinada temática. E aí as pessoas começam a estereotipar. E você trouxe aí esse importante. O conjunto, né, de ocorrências que traz, haja vista que a própria ciência não tem ainda o descobrimento, né, o conhecimento necessário para dizer que é ou não é de uma forma basicamente biológica, né? Ela vai trazer essa observação multidisciplinar que você traz. E aí é que as pessoas, na tentativa de acalmar, sobretudo a mãe, que é o principal personagem, né? Geralmente, pelo menos os estudos que têm sido feitos, e as pessoas, na busca desse equilíbrio, de tranquilizar essa mãe, não é isso, não é isso, mas a mãe no íntimo, e a gente entra aqui numa questão intuitiva, né? Às vezes tudo a Instintiva. gente, né? É Não é isso? instinto A gente é também. instinto, exatamente. Uma forma, né, de manifestação da própria inteligência faz com que a mãe já tenha essa certeza. O que ela vem agora é de que forma ela vai lidar com, quando você falava desse poço que você ainda não chegou. Porque o poço você está construindo efetivamente um poço, onde você faz o revestimento, onde você acalma, você assenta para que esse poço não desmorone, e você vai enchendo ele do próprio conhecimento vivencial, diga-se de passagem. E Exatamente. quando você começa a enchê-lo das vivências, né, das emoções, das dificuldades, você começa a sair desse poço efetivamente pelo conhecimento, não é? Ó, E eu vou te ver dizer uma
coisa muito importante que você falou. Esse poço que eu estou construindo, Larissa, não sei se ela está aí, que é mãe de Gui, ela está construindo o dela também. E o poço dela, se eu mergulhar, eu não reconhecerei nada desse poço. Porque nós estamos falando de dois seres autistas que são amiguinhos desde a creche, mas que são completamente diferentes. Então, as experiências que ela tem são completamente diferentes das experiências que eu tenho. Porque essa construção desse saber se refere ao meu filho. Perfeito. Existem os estudos, né? Existe um parâmetro, existe algo que nós devemos seguir, né? Existe uma forma da gente abordar esse tema e esse transtorno, que na verdade é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença e não tem cura, tá? Para a gente deixar bem claro. Antes de eu continuar, eu quero mandar um beijo para a Luane, que mandou aí orgulho de mim, né? A gente se conhece, ela conhece Bento desde a barriga, e aí a gente conversa, troca figurinhas de mães. Um beijo, Luane, você é maravilhosa. Essa coisa que a gente vai construindo, a gente vai aprendendo a enxergar esse ser que não consegue manifestar da mesma forma que eu e que você as vontades dele, nem a forma como ele tem para se comunicar, para dizer o que ele quer, para dizer que ele quer ir ao banheiro, por exemplo, para dizer que ele sente fome, né? Tudo isso você vai sentir. E aí você abre, e eu vou partir agora, peço licença, para um ponto de vista espiritual. Porque você vai sentir aquele ser. E aí eu vou contar para vocês a minha experiência desde o início até o dia que eu recebi o diagnóstico, que eu não entendia nada do que estava acontecendo comigo. Porque desde o momento que eu engravidei, que eu sentia um medo absurdo daquele momento que eu estava vivendo. E a mesma coisa, todo mundo dizia, não, é normal. Toda mulher, quando engravida, sente esse medo de ser mãe. Mas eu, no fundo, sabia que o meu medo estava sendo, assim, muito avassalador. Eu estava com um medo exagerado. E a partir desse medo e dessa vivência, eu enfrentei, após o nascimento de Bento, a depressão pós-parto. E aí eu tinha muito medo. Um medo, gente, que eu não sei nem explicar para vocês. Eu não sei explicar o tamanho desse medo, mas era surreal. Um medo dele morrer, né? Medo de alguma coisa muito ruim acontecer. Um medo terrível. Que me fez muito mal durante muito tempo. Fiz terapia e faço até hoje. Precisei de acompanhamento com um médico psiquiatra por conta do exagero que era o medo que eu tô falando para vocês. Aí no dia que eu recebi o diagnóstico, e o médico disse, seu filho é autista. Na hora que eu saí da sala do médico, para esperar um pouquinho ele redigir o relatório, eu sentei embaixo de uma árvore. E aí, nesse momento, eu disse assim, Najat, agora eu estou entendendo por que a gente sentiu tanto medo. Porque você já sabia que ele seria diferente dos outros e dos desafios que você ia enfrentar enquanto espírito. Então, eu não estava ouvindo a mim mesma, enquanto eu estava vivendo aquela coisa da maternidade, os sustos que a gente leva, né, o momento do nascimento, todo aquele encantamento do bebê, e a depressão que as mulheres normalmente têm, né, que é natural, aquele baby blues, mas que o meu foi ficando mais grave. Então, eu não estava ouvindo o meu próprio ser que me dizia que algo que eu enfrentaria, né? E naquela hora, quando eu olhei para tudo que eu tinha vivido atrás, eu pude respirar e me perdoar. Foi o primeiro momento. Eu achava que eu tinha me perdoado, mas eu só me perdoei naquele dia. Quando eu saí da sala do médico, que ele disse, seu filho é autista.
Sentei embaixo da árvore e pensei, nossa senhora, era tudo isso mesmo? Era por isso que eu estava daquele jeito? Então agora vamos seguir em frente. Se era isso, eu estou pronta para enfrentar. Foi esse meu pensamento, né? Então foi assim que eu iniciei essa jornada, assim, com um auto perdão muito grande em relação a esse momento que eu vi que eu achava que eu não amava meu filho, que eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Então, inclusive, inicialmente, eu não vou deixar a Salles falar hoje. O programa Conhecer é meu. Não é? Nem É, é. inicialmente, né, logo nos primeiros estudos sobre o autismo, houve um equívoco, né, sobre um artigo publicado por um médico especialista lá dos Estados Unidos, que ele disse que a culpa da criança ser autista era da mãe que era fria. Ele colocou esse conceito de mãe fria. Vocês podem procurar aí na internet, né? Então, como eu conseguia observar do ponto de vista espiritual, eu não me tratei como uma mãe fria, porque na verdade eu realmente não fui. Embora eu tive depressão, eu sempre dei a ele todo o amor que eu podia, né? E tive apoio também, muito apoio, para que eu pudesse fazer as coisas, né, da forma certinha. Da forma que toda mãe deve fazer, manifestar aquele amor que é gigante que brota dentro de nós. Mas existe, e se eu tivesse lido isso antes desse meu auto-perdão, eu ia me culpar pelo meu filho ser autista. Então eu quero que vocês que estão me assistindo ou que vão me assistir depois, que são mães de filhos autistas, olhem bem para mim. Vocês não têm culpa de nada. Vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Eu tenho certeza que o filho de vocês tem a melhor mãe que eles poderiam ter. Então, sintam-se acolhidas, abraçadas, porque não é uma trajetória fácil para nível 1, nível 2, imagine nível 3. Mas a gente precisa se auto-amar, se perdoar e fazer o melhor que a gente puder fazer dentro do que a gente consegue para os nossos filhos. Então, é um recadinho só para É a cadão. gente. Amiga, se eu pegar esse. Hoje eu quero deixar você falar aqui demais, porque por mais que eu traga a teoria aqui, a vivência prática, ela contagia, né? Ela faz com que todos esses que estão aí assistindo e que vão assistir depois, como você bem falou, obrigado meus colegas aí, colegas de profissão que entraram aí, que estão mandando as suas mensagens, né? E as pessoas também agradecendo aí o programa Conhecer a você, minha amiga Nádia. Mas quando você traz essa particularidade, a gente não tem como falar de qualquer que seja o transtorno sem falar da imortalidade da alma. Quando você abre esse leque da imortalidade da alma, a gente já faz o primeiro questionamento. Por que, Nádia? Por que a colega que você falou? Repete o nome dela. Eita, Larissa. Larissa. Né? E por que você que me ouve também, que é mãe de Olha aí, seu uma Silvinho tá criança jovem? falando que tem um neto autista com 15 Pronto. anos. Por que seu Silvino tem um neto? A gente pergunta se a gente não considerar a imortalidade da alma, primeiro a gente vai ver o que a gente sempre fala, minha amiga, né? Essa injustiça divina que a gente, ainda por incipiência, delega, né? Dá a esse Deus essa injustiça. Mas quando você fala de um outro prisma, onde você vê que tudo tem um porquê e estamos fadados a esse crescimento, o transtorno passa a ser temporário. Mas o aprendizado pelo lidar com e o próprio indivíduo que chega momentaneamente com esse transtorno de espectro tem um porquê, porque ele vai efetivamente corroborar nessa justiça divina. Porque senão seríamos nós que não
estamos momentaneamente com crianças com esse transtorno privilegiados. E quem é? Quem sou eu para ser um privilegiado diante de nada, de quem quer que seja? Então, gente, uma das formas de a gente acabar, às vezes, e a gente quer... Dizem que a melhor maneira... Não, que, na verdade, ele diz que toda dor nasce do desejo de não sentirmos dor. Aí as pessoas acham que, por falta desse conhecimento, que um exame de sangue vai diagnosticar um autismo, um exame de imagem, etc. Gente, o que a gente tem que ver agora é agradecer à própria ciência pelas conquistas que efetivamente já conquistou, e eu falo a ciência de uma forma multidisciplinar, vou falar aqui com todos os olhares que foram, e a gente vai remeter esse agradecimento sempre à divindade, mas, acima de tudo, é o aprendizado que eu adquiro por estar nesse momento da minha vivência, experienciando essa situação como um todo. Porque eu quero que você fale aqui, meu irmão, também, já que eu já puxei esse tema, o autismo familiar, né? O autismo como todos ali passam a ter um espectro. E é bom que a gente fala que espectro, gente, Nádia já falou aqui, espectro são várias formas de manifestação do autismo, né? Por isso que chama-se de espectro de autismo. Então, eu queria que você trouxesse aqui, minha irmã, porque as pessoas, com certeza, vão se identificar nesse autismo por osmose, você é que existe esse termo. Eu quero mandar um beijo para seu Silvino e para a dona Marlene, que estão compartilhando conosco os seus netos, bisnetos autistas, né? Forças para vocês na condução destes espíritos. Sala está falando uma coisa muito importante sobre o avanço da ciência, tanto no diagnóstico como no tratamento dos autistas, né? No controle, na condução desse transtorno de neurodesenvolvimento. A gente estava conversando antes também nessa estatística de 1 para cada 36 crianças, né? E este número tem uma tendência muito grande de aumentar, justamente pela possibilidade de fazer esse diagnóstico bem mais cedo, que é o diagnóstico precoce, né? E de maior número de pessoas. Então, a gente vai ver isso acontecer. E a gente sabe, espiritualmente, por que a ciência avançou nessa tarefa de, né, descobrir cada vez mais rápido e mais precocemente. É porque nós estamos entrando nesse momento de regeneração em um mundo onde os seres que vão reencarnar não são iguais a quem nós éramos quando éramos crianças. Não é que todas as crianças terão o transtorno ou algum transtorno de neurodesenvolvimento, que não é só o autismo. São diversas atipicidades do cérebro, né? Então, que a gente perceba que as crianças que vão nascer a partir de agora, no mínimo, são diferentes de nós, né? A forma de se comunicar, a forma de viver, a forma de se relacionar será completamente diferente. Então, eu tive a impressão, desde o momento que Bento nasceu, que ele tinha esquecido como era que ele precisava se alimentar. Ele tinha esquecido que ele precisava se alimentar enquanto espírito. Passou-se 15 dias, ele perdeu bastante peso do dia que ele nasceu, porque ele não sabia que ele precisava comer. E eu também só vim perceber isso depois, né? E até hoje, se eu não der a comida na boca dele, ele com 3 anos, ele não come. Ele só vai comer aquelas coisinhas preferidas que não são as comidas, né? Que são nutritivas. Né? Que são nutritivas. Então, essa questão de alimentação, de sono, da forma de se comunicar, de olhar ou não no olho das pessoas, de permitir ou não que as pessoas toquem em você, né? Tudo isso faz parte desse grande espectro. Os especialistas dizem que não existe um autista igual ao outro, né? Não existe nenhum que seja igual ao outro. Então, por isso, se debruce no conhecimento da sua pessoa que é autista. E, como o Sara está dizendo, acolham as famílias das crianças autistas. Porque
ali existem pessoas com necessidade mesmo de serem abraçadas. Porque quem cuida também precisa ser cuidado, né? Também precisa, de alguma forma, essas pessoas que são familiares de pessoas autistas, seja direta, pais e mães que são mais diretos, né? Ou indiretamente, elas precisam de conscientização e de acolhimento. Porque muitas vezes a gente peca, né? Pecar no sentido de errar, de se equivocar. A gente se equivoca por não saber nada sobre aquele assunto. Aí a gente diz assim, minha, que criança mal educada, né? Que menino é esse que não fica quieto? E por aí vai, não é só isso que a gente fala. Os olhares atravessados quando uma criança faz birra dentro de um supermercado ou de um restaurante. Seja uma criança típica ou atípica, ela pode fazer uma birra em qualquer lugar. Porque o cérebro de uma pessoa só amadurece quando ela tem 25 anos. O cérebro só está completamente maduro quando a pessoa tem 25 anos. Então, ela ainda pode ter algumas birras. Vocês já bateram porta quando estão com raiva? Bateu a porta da casa? Pisou bem forte assim no chão? Estão fazendo birra, vocês também. Então, né? A gente às vezes bate as coisas, joga... A gente está fazendo birra. Então, vamos com calma, porque aquele é um cérebro em desenvolvimento. E essa família que faz parte, essa família está batalhando todos os dias para que essa criança se desenvolva. Eu tenho inúmeras facilidades, mas eu sei de famílias que precisam carregar essas crianças pela rua a pé, para levar para os tratamentos. Então, essas pessoas estão enfrentando dentro das suas próprias casas o preconceito, estão enfrentando a falta de aceitação dos outros membros da família, estão enfrentando diversas dificuldades, porque algumas crianças autistas precisam de medicação para outras comorbidades. Porque autismo não precisa de medicação, mas apresentam comorbidades que precisam ser medicadas muitas vezes. Então, todo esse processo que essa família enfrenta na escola, gente, é uma guerra na escola. Eu estou falando de escola particular, que é o que eu botei meu filho. E já me disseram que na escola pública é bem melhor, que a guerra é menor. Mas eu não fui lá ver. Então, eu imagino que não deve ser fácil. Né? Porque pode ser que o professor tenha sensibilidade e entenda sobre autismo, mas os outros funcionários da escola não. As outras crianças, os nossos filhos, os filhos típicos de vocês, precisam conhecer sobre autismo. Porque eles terão coleguinhas na escola que são autistas e eles vão ter que aprender a lidar com essa neurodiversidade. Com a criança que levanta da cadeira, que pula, 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 faz estereotipias, que estala os dedos o tempo inteiro, que arranca os cabelos, come o cabelo, que se mutila, que rasga a pele, que puxa o pelinho da boca. Qualquer coisa, que eu não tenho nem como dar exemplo de tantas estereotipias que existem, né? Mas são muitas. Várias, como que a gente chamava de tique, né? Tinha aquele tique nervoso, alguma coisa que você precisa compreender, que você precisa aceitar, que a gente vai ter que entrar nesse mundo neurodiverso, porque cada vez ele vai estar maior e mais forte ao nosso redor. Então, a gente precisa saber como acolher essas pessoas, porque os autistas, como eu disse logo no início, eles crescem. O netinho de seu Silvino aí está com 15 anos. Um adolescente que às vezes não sabe manifestar exatamente aquele mesmo burburinho que os adolescentes têm, para ele também tem, só que ele não sabe dizer, né? Ou, se ele for verbal, mesmo que ele seja verbal, né? Porque tem autistas que são não verbais. Eles não falam durante muitos anos, ou pode ser que nunca falem. Ou falam, mas não tem uma fala com intenção de comunicação. Né? Então, existe uma dificuldade. Você imagine, Salles, você querer falar uma coisa e não saber como dizer. Imagine a agonia que dá. Eu ia ter uma crise, porque você quer dizer algo e você não consegue concatenar suas ideias e colocar em ordem para que ela seja dita da forma como as outras pessoas se comunicam.
Então, muitos autistas, eles têm a comunicação através de sinais, de pegar a minha mão e apontar para o que ele quer, né? Me puxar o corpo todo e levar para onde ele quer, porque ele não consegue dizer o que ele quer exatamente. Então, todas essas formas de comunicação, né, devem ser vistas por todos nós. A dona Lisete também tem um neto de 10 anos, né? Não é fácil, dona Lisete, eu sei. Eu sei que não é fácil, mas com muito amor a gente consegue acessar esses corações, acessar essas mentes e tentar conduzi-los. Porque a palavra-chave para tudo na nossa vida é o amor. E no autismo não seria diferente. A linguagem do amor é a linguagem universal da vida. Os profissionais que trabalham com crianças autistas, eu senti, quando eu entrei nesse mundo, que essas pessoas têm o amor no olhar. Elas acolhem só de você chegar. Então, quando são bons profissionais, né, que estão engajados naquilo que querem fazer, né, que querem fazer a diferença no que fazem, inclusive. Tem muitos maravilhosos profissionais na nossa cidade. Né? Não precisa vocês ficarem enlouquecendo e buscar em outros lugares, não. Aqui na nossa cidade nós temos maravilhosos profissionais renomados em autismo. Então, e principalmente que tem amor pelas crianças nesse tratamento. Né? Então, que a gente saiba falar essa linguagem, porque essa linguagem do Cristo, que foi ensinada para nós lá 2023 anos atrás, é essa linguagem que vai fazer com que a gente acesse esses corações e transforme. Quando você olhar para um autista sem julgamento, compreendendo quem ele é, ele vai agradecer e vai olhar para você também. Porque ele vai sentir, eles sentem muito, gente. Ele vai sentir que você viu ele como ele é. Quem ele é. Né? Eu me orgulho muito de quem meu filho é. Eu já me orgulhava antes e depois, pior ainda. Porque cada conquista, eu estou falando de orgulho, né? A gente fala muito sobre combater o orgulho, mas não é um orgulho, é realmente uma aceitação. Não é orgulho nesse sentido, né? É uma aceitação muito grande do ser que eu enxergo ali. Do potencial que esse ser tem. Né? Do esforço magnífico que ele faz para conseguir. Né? Ele faz um esforço tão grande para conseguir fazer as coisas que a gente sente cada vez mais uma aceitação e sente que você está aprendendo cada vez mais com essa pessoa. Perfeito, perfeito. Eu quero fazer um encaixe aí na sua fala, reforçando mais ainda a nossa temática, né? Que a gente disse que o preconceito ainda é o maior desafio. Então, gente, quando a gente ouve jargões como ele não tem cara de autista, autista não tem cara. Por favor. Não existe, autista não tem cara. Uma outra coisa que a gente tem falado muito, sobretudo, o TDAH, transtorno déficit de atenção, e a gente tem observado, inclusive na hiperatividade, várias crianças que foram dopadas, né, por desconhecimento ainda dessa palavra que você traz aí, chamada amor, que o amor é o elo, né, de confiança, de se estabelecer confiança entre nós, seres, nós daqui, ditos normais, e os que agora estão com o transtorno. Então, quando a gente se alimenta, se arma de amor, né, tudo diminui, tudo vai para o seu devido lugar. Deixa eu só te fazer não quero te interromper, né, porque é muito importante o que você está falando, mas você falou sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu acredito que esse transtorno um dia deve mudar de nome. Porque como você pode dizer que alguém
tem um transtorno de déficit de atenção, se em algum momento ela tem hiperfoco. No que ela gosta, no que ela se interessa, ela tem uma coisa que se chama hiperfoco. E essa pessoa se torna um grande especialista naquilo que ela tem esse hiperfoco. Algumas empresas estão utilizando-se de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento para contratar pessoas com hiperfoco. Porque eles são os melhores profissionais, por exemplo, para controle de tráfego aéreo. Se um autista tiver hiperfoco em aviões, coloque ele para trabalhar no controle de tráfego aéreo, nunca um avião vai cair. Né? Então, né, eu tenho um sobrinho que tem TDAH e ele sempre foi louco por tecnologia. E hoje ele está na faculdade de tecnologia da informação. E ele é um grande pensador, do jeito dele, sobre esse assunto. Eu não entendo nada. Mas ele se destaca nesse assunto de criação de jogos, daqueles design de jogos, há muito tempo, desde que ele era bem pequeno. Né? Recebeu proposta para trabalhar. Olha aí, todo mundo dizendo da inteligência dessas pessoas. Não está relacionado a nenhum desses transtornos a pessoa ter dificuldades cognitivas. A dificuldade cognitiva pode ser uma comorbidade do autismo, principalmente nos níveis mais elevados, né, do transtorno. Mas não é uma base. Inclusive, existem autistas que são gênios. Existem autistas que se chamam de altas capacidades, né? Que são aqueles, né? Você tocou, a gente fez uma comunicação aqui via pensamento e você chegou onde eu ia focar agora, que a gente já está finalizando a nossa fala aqui, mas agradecer aqui nosso amigo Michael, né? Ele está parabenizando aqui esse espaço de discussão, né? Agradecendo, né, espaço para discussão relevante. E esse espaço é possível, Michael, o depoimento de pessoas como você e como vocês todos que estão aí presentes. Mas aí eu pergunto a vocês, gente, há que se perguntar assim, poxa, a gente está falando aqui de autismo, o Salles vai falar de futebol. Vocês já ouviram falar em Lionel Messi, detentor de 6 ou 7 bolas de ouro, como o melhor jogador do mundo, e faz coisas que são comparáveis a Pelé? Vocês já ouviram falar em Bill Gates? Vocês já ouviram falar em Mozart? Né? Vocês já ouviram falar de um que não é muito conhecido, não, chamado Albert Einstein? Não é? Vocês já ouviram falar aqui sobre Andy Kaufman, o grande ator? Esse cara né? E aqui só estou citando um que eu acho que é menos até do que todos esses juntos aí, chamado Isaac Newton, que nos permite até estarmos sentados aqui hoje através de seus conhecimentos. Então, quando a gente fala que o autismo não tem cara, a gente está convidando a todos a ressignificar os olhares. Quando eu digo ressignificar os olhares, é sairmos do nosso comodismo e deixarmos de ver o mundo como estávamos acostumados a menos, né, ao final do último século XX agora aqui, onde a gente achava que todos teriam que ser analisados pela mesma régua evolutiva. As formas de agir de Deus, elas são perfeitas, porque Deus é a própria perfeição. Minha amiga, eu quero que você agora, né, você já fez no início, mas eu quero que você reforce agora, em todos os ambientes desse mundo gigantesco, onde a nossa rede STP-TV, com o programa Conhecer, conseguem alcançar, que você trouxesse uma mensagem para as pessoas que se encontram, né, nessa situação que momentaneamente é desesperadora, mas que você, na sua
sábia, né, da sua inteligência, trouxe aí a sua vivência. Eu quero agradecer por esse momento, por esse compartilhamento, né, de vivência, de ideias e de alguma forma, não estou dizendo que é fácil, mesmo no caso do meu filho, que é um autista no nível 1, não existe nenhum momento fácil nessa vivência, né? Criar um filho, educar um filho, não, né, dentro desse mundo que a gente vive, é extremamente difícil. E criar um filho atípico é ainda mais desafiador. Mas um dos maiores desafios que a gente enfrenta e o medo que os pais de autistas têm é de que ele não seja aceito no mundo. Então, um programa como esse, falando sobre conscientização, conscientizando, falando sobre os sintomas, falando sobre as vivências, falando sobre as dificuldades, faz com que as pessoas entendam, nem que seja um pouquinho, ou fiquem curiosos, Isso. né, sobre o transtorno, sobre estas pessoas e a forma como nós devemos simplesmente respeitá-las como indivíduos singulares, né, como disse o poema inicial, né, peculiar, mas que tem um potencial incrível de transformação de todos nós. Porque muitas vezes em um ambiente escolar, por exemplo, acredita-se que aquela criança vai atrasar as outras crianças dentro da sala de aula. Quando, na verdade, aquela criança é uma oportunidade das outras crianças aprenderem a conviver. Os modelos de educação, algum dia, vão se transformar para a compreensão de que o conhecimento não é o todo da nossa existência. Não adianta nada a gente saber tudo de matemática, português, química, física, biologia, se a gente não souber lidar e respeitar os seres humanos em suas diversidades. Tanto faz neurodiversidade como qualquer tipo de diversidade, porque nós todos somos diferentes. Então, que a gente saiba e a gente possa vivenciar a forma de amor que o Cristo nos ensinou. Porque se a gente conseguir ensinar isso para os nossos filhos, ensinar isso em todos os ambientes que a gente for, nenhum pai de autista vai ter medo de que seu filho não seja aceito no mundo. De que ele sofra exclusão e preconceito simplesmente por ele ser quem ele é. Então, que a gente tenha mais momentos de conscientização sobre esse transtorno e sobre tantos outros que existem e sobre todas as formas de diversidade que existem, para que a gente viva cada vez mais em uma verdadeira fraternidade. Eu quero ler mais um poema para a gente finalizar. E esse poema também é de um autista. Olha, para trazer um fechamento sobre inclusão, porque o poema se chama Construindo Pontes. Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Eu sei que você e eu nunca fomos iguais. E eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim. Porque eu pareço ser parte de um outro mundo. E eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim. Apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente em meus olhos caleidoscópios. Pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte, por favor, não demore muito.
Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos. Vendo como eu me escondo todo dia, estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. E quero muito ser bem-sucedido. E tudo o que preciso é ter uma ponte. Uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você construir uma ponte, uma pequena, minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração. Construa uma ponte e acolha crianças e pessoas autistas e neurodiversas em suas vidas sempre que você encontrar alguém que pareça ser diferente. Não rotule, não chame de mal educado, construa uma ponte e procure ver quem é aquele ser. Muito obrigada, Salles. Obrigada a todos vocês. Vamos construir pontes para que esse mundo seja cada vez mais perfeito e manifeste a fraternidade divina. Minha irmã Nádia, que as pessoas perguntam qual o segredo do sucesso do programa Conhecer. É a palavra-chave que você traz, é fazer com amor as coisas. E conhecimento é uma das formas de manifestação do amor, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado de coração pela sua Beijo para participação minha prima, Rafa. e sobretudo pela sua, eu me permito aqui usar essa palavra, da sua coragem, que muitas pessoas preferem, né, não se expor, a gente respeita, mas a sua coragem foi preponderante para fazermos esse programa hoje. Mas a sua coragem está ligada justamente ao conhecimento da vida espiritual. Eu tenho certeza. Se não fosse, na verdade eu vou dizer diretamente, se não fosse o Espiritismo, não seria possível eu estar aqui. Então foi crucial que eu conhecesse o Espiritismo antes de ter meu filho e antes de tudo isso vir e transformar tudo. Grande abraço a todos e gostaria de mandar um abraço também ao nosso irmão comunicador, Jorge Biratã, também educador, parceiro da nossa 93 FM lá, que facilita a exposição do nosso programa, né? A divulgação do nosso programa Conhecer há 9 anos. Grande abraço, Jorge, e a todos os demais. Rosane Massariol, falei agora, acabou de entrar. Grande abraço, amiga. Grande abraço a todos e até de hoje a 15. Conhecer. Oh, que massa! Que legal, meu amigo, que legal. Onde vocês verem isso, saibam que representa o autismo, né, na sua necessidade de inclusão, né, de representatividade. Muito obrigada a todos que estão parabenizando, obrigada por estarem conosco aqui ouvindo sobre esse tema. Divulguem, espalhem e Rede SDP TV, espalhem pelo mundo, né, para que a gente tenha cada vez mais amor, porque autistas temos em todos os cantos. Exato. Gratidão, minha irmã. Tchau. Tchau.